Encontrei o cachorro Caramelo morrendo há 5 meses em um buraco na árvore. Até que isso aconteceu. Eu encontrei Caramelo quando já quase ninguém acreditava que ainda havia algo a ser feito. Era um fim de tarde comum no interior, o cheiro de terra úmida no ar, o som distante de um rádio antigo vindo de alguma casa vizinha, quando algo naquela mangueira velha chamou minha atenção. Dentro do tronco oco, escondido do mundo, estava Caramelo, fraco, assustado e agarrado ao único lugar que conhecia há meses. Naquele momento, eu ainda não imaginava que aquele encontro mudaria completamente o rumo do meu ano, e talvez o dele também. Antes de continuar essa história, aproveite para curtir o vídeo, comentar de onde você está assistindo e se inscrever no canal. Isso ajuda muito para que mais histórias como essa continuem sendo contadas por aqui. Nos meses que se seguiram, nada foi simples. Cada tentativa de aproximação exigiu paciência, cada pequeno avanço trouxe novos desafios, e cada decisão mexeu não só comigo, mas com toda a comunidade ao redor. Caramelo não era apenas um cachorro preso em um buraco de árvore. Ele carregava um passado silencioso, medos profundos e uma resistência que só quem já perdeu tudo consegue ter. Ao longo dessa jornada, tradições do interior, vizinhos desconfiados, mudanças no ambiente e descobertas inesperadas foram se entrelaçando, transformando um simples resgate em uma história de esforço diário, sacrifícios e vínculos construídos devagar. E foi exatamente quando eu achei que já tinha entendido tudo, que algo aconteceu e colocou tudo à prova. Fique comigo até o final, porque essa história não é apenas sobre salvar um cachorro Caramelo. É sobre insistir quando parece tarde demais, sobre confiar novamente e sobre como pequenos gestos podem mudar destinos inteiros. O quintal estava do mesmo jeito havia anos, e talvez fosse exatamente por isso que ninguém mais reparava nele. A mangueira antiga, com o tronco grosso e marcado pelo tempo, ficava no fundo, perto da cerca de arame já torta. Suas raízes levantavam a terra em pequenas ondulações, e o buraco em seu interior sempre fora apenas mais um detalhe esquecido. Pelo menos até aquele fim de tarde. O ar estava pesado, típico de um dia quente no interior. O cheiro de terra misturado com folhas secas dominava o ambiente, e ao longe se ouvia o som de um rádio tocando uma música antiga, dessas que parecem carregar memórias que não são nossas, mas mesmo assim apertam o peito. Eu caminhava devagar, levando uma bacia vazia para o fundo do quintal, quando ouvi algo que não combinava com o cenário. Um som baixo, irregular, quase como um suspiro que não se completava. Parei. O silêncio voltou por alguns segundos, e pensei que fosse imaginação. Continuei andando, e então ouvi de novo. Vinha da mangueira. Aproximei-me com cuidado, sentindo o coração acelerar sem entender o motivo. O buraco no tronco era escuro, profundo, e por um instante hesitei antes de me agachar. O cheiro que vinha dali não era forte, mas era diferente, misturava umidade, madeira velha e algo que lembrava abandono. Quando meus olhos se acostumaram à sombra, vi 2 olhos brilhando de volta para mim. Caramelo estava lá dentro. Não se mexia muito. Apenas respirava de forma irregular, com o corpo encolhido, como se aquele espaço fosse ao mesmo tempo prisão e proteção. A pelagem, que um dia devia ter sido clara e macia, estava suja de terra e folhas grudadas. Ele me observava sem rosnar, sem latir, apenas com um olhar cansado e atento, como quem já esperou demais. Meu primeiro impulso foi estender a mão, mas parei no meio do gesto. Algo naquele olhar pedia cautela. Caramelo não parecia agressivo, mas também não demonstrava confiança. Era como se estivesse decidido a resistir em silêncio. Fiquei ali por alguns minutos, agachada, sentindo o peso da descoberta. Não havia como saber quanto tempo ele estava ali, mas tudo indicava que não fora pouco. O buraco tinha marcas antigas, restos de pano presos na madeira, como se alguém tivesse tentado improvisar uma cama. Aquilo não era recente. Alguém já tinha visto o Caramelo antes. Alguém tinha desistido. Levantei devagar e fui até a cozinha. Enchi uma tigela com água fresca e peguei um pouco de comida simples, dessas que sempre mantenho para os gatos que aparecem de vez em quando. Voltei com passos lentos, tomando cuidado para não fazer movimentos bruscos. Coloquei a tigela perto da entrada do buraco e recuei. Caramelo não se mexeu de imediato. Ficou observando, o focinho levemente inclinado, as orelhas atentas a qualquer som. O rádio ao longe continuava tocando, e o vento balançava as folhas da mangueira, fazendo pequenos estalos. Só depois de alguns minutos ele se aproximou, ainda dentro do tronco, e começou a beber a água com cuidado, como se não tivesse certeza de que aquilo era real.
Aquela cena me atingiu de um jeito que não sei explicar. Não era pena apenas. Era algo mais profundo, uma sensação de responsabilidade que eu não tinha planejado assumir. No dia seguinte, contei o que havia visto para Dona Lourdes, minha vizinha mais antiga. Ela franziu a testa, apoiando as mãos no avental, e balançou a cabeça devagar. Essa árvore não é qualquer uma, disse ela. Muita gente evita mexer aí. Eu já esperava algo assim. Naquele bairro, histórias antigas se misturam com superstição, e árvores velhas costumam carregar significados que ninguém questiona. Mesmo assim, voltei ao quintal com a certeza de que não poderia fingir que não tinha visto nada. Os dias começaram a ganhar um novo ritmo. Todas as manhãs e fins de tarde, eu levava água e comida para Caramelo. Sempre deixava no mesmo lugar, sempre recuava da mesma forma. Ele nunca saía completamente do buraco, mas aos poucos passou a se aproximar mais rápido, como se estivesse aprendendo a confiar naquele ritual. O primeiro obstáculo surgiu logo: os vizinhos. Alguns diziam que era melhor deixar como estava. Outros reclamavam do cheiro, mesmo que não fosse forte. Havia também quem acreditasse que mexer naquele tronco traria problemas. Cada comentário desses pesava, principalmente porque eu mesma não tinha certeza do que estava fazendo. O segundo obstáculo era mais silencioso e vinha de dentro. Eu sentia medo de criar um vínculo que não sabia se conseguiria sustentar. Já tinha aprendido, ao longo da vida, que nem tudo depende apenas de boa vontade. Com o passar das semanas, notei pequenas mudanças. Caramelo começou a se esticar um pouco mais, a colocar uma das patas para fora do buraco. Em dias de chuva, eu improvisava uma cobertura com um pedaço de lona antiga, presa com pedras, para evitar que a água entrasse. Ele observava tudo com atenção, os olhos seguindo cada movimento meu. O ambiente ao redor também parecia responder. O quintal, antes esquecido, passou a ser varrido com mais frequência. O cheiro de sabão neutro se misturava ao da terra molhada. A mangueira, que sempre fora apenas uma árvore velha, agora era o centro de tudo. Certa tarde, enquanto eu limpava as folhas ao redor, Caramelo deixou escapar um som baixo, quase um gemido. Parei imediatamente. Ele não parecia em sofrimento agudo, mas aquele som carregava uma vulnerabilidade que me fez sentar. No chão, ali mesmo, sem dizer nada. Apenas fiquei presente. Não toquei nele. Ainda não. Aprendi que, naquele universo silencioso que se formava entre nós, o tempo tinha regras próprias. Nada podia ser apressado. Quando o sino da igreja tocou ao longe, marcando o início da novena daquela semana, percebi algo curioso. Caramelo levantou a cabeça na mesma hora. As orelhas se moveram, e por um instante seus olhos pareceram menos tensos. Aquilo não era acaso. Ele reconhecia aquele som. Foi ali que entendi que Caramelo não era apenas um cachorro que tinha encontrado abrigo em um buraco. Ele carregava um passado, uma rotina antiga, memórias que ainda reagiam ao mundo. Naquela noite, deitada na cama, ouvi o vento passar pelas janelas e pensei no quanto aquele encontro inesperado já tinha mudado meus dias. Eu ainda não sabia como tirar Caramelo dali, nem se conseguiria. Mas sabia de uma coisa: ignorar não era mais uma opção. E assim, sem grandes promessas e sem soluções imediatas, começou a história de cuidado, resistência e aprendizado que tomaria conta dos meses seguintes. Os dias seguintes se organizaram em torno de Caramelo sem que eu percebesse exatamente quando isso aconteceu. Acordar cedo passou a ter outro significado. Antes mesmo do café, eu já olhava pela janela em direção ao fundo do quintal, tentando identificar qualquer movimento perto da mangueira. O orvalho da manhã deixava a terra mais escura, e o cheiro fresco do dia recém-nascido trazia uma sensação estranha de começo, mesmo para alguém que já tinha vivido tantos recomeços. Caramelo continuava no buraco, mas não exatamente do mesmo jeito. O corpo ainda ficava quase todo escondido, porém a cabeça surgia com mais frequência. Os olhos, atentos e desconfiados, passaram a acompanhar meus passos desde o momento em que eu abri a porta dos fundos. Ele parecia reconhecer o som das minhas sandálias arrastando no chão de cimento. Não era alegria, tampouco tranquilidade, mas havia ali um reconhecimento silencioso. Passei a variar um pouco a comida, sempre com cuidado. Colocava pequenas quantidades, observando como ele reagia. Descobri que Caramelo preferia comer quando eu já estava a uma certa distância, sentada no degrau da varanda, fingindo ler um livro enquanto espiava pelo canto do olho.
Essa distância virou uma regra não dita do nosso convívio. Se eu me aproximasse demais, ele recuava imediatamente para o fundo do tronco. Se eu respeitasse o espaço, ele se permitia existir fora do escuro por alguns minutos. O primeiro grande desafio físico surgiu numa tarde abafada. O sol castigava o quintal, e a sombra da mangueira já não parecia suficiente para aliviar o calor. Notei que Caramelo respirava mais rápido, a língua aparecendo por entre os dentes. A água que eu deixara mais cedo estava morna. Foi então que tive a ideia de colocar uma vasilha maior, com água fresca e algumas pedras de gelo que restavam no congelador antigo. Para isso, precisei chegar mais perto do buraco do que de costume. O coração acelerou quando me aproximei. Cada passo parecia ecoar alto demais. Caramelo recuou, rosnando baixinho, não por agressividade, mas por puro medo. Parei imediatamente. Sentei no chão, ali mesmo, sentindo o calor subir pela saia, e esperei. O tempo parecia se alongar. Mosquitos zumbiam ao redor, o suor escorria pela nuca, mas eu não me movi. Depois de longos minutos, ele avançou um pouco. Não o suficiente para tocar a vasilha, mas o bastante para mostrar que ainda estava ali, tentando. Coloquei a água no chão com cuidado, deslizando lentamente, e me afastei. Foi uma pequena vitória, conquistada com paciência, mas que me deixou exausta. O custo foi o medo intenso de tê-lo assustado para sempre. As mudanças no ambiente começaram a ficar evidentes. A mangueira ganhou uma proteção improvisada feita com um pedaço de madeira e lona, criando uma espécie de cobertura contra o sol mais forte. Usei cordas de varal para prender tudo, as mesmas que sempre usei para estender roupas. Nada ali era sofisticado, mas tudo tinha uma função clara. Cada recurso aparecia porque já fazia parte da minha vida antes de Caramelo. Aos poucos, a rotina chamou a atenção dos vizinhos. Alguns paravam na cerca, observando em silêncio. Outros comentavam em voz alta, como se eu não estivesse ouvindo. Diziam que era perda de tempo, que cachorro de rua se vira sozinho, que aquela árvore tinha histórias antigas que não deviam ser mexidas. As palavras machucavam mais do que eu gostaria de admitir. Ainda assim, continuei. Foi numa manhã de quinta-feira que Dona Lourdes apareceu novamente. Trouxe consigo um pequeno pano branco e um cheiro forte de ervas. Disse que aquilo ajudava a acalmar, que não custava tentar. Colocou o pano perto da árvore, sem tocar em Caramelo, e murmurou palavras baixas, quase uma cantiga. Eu observei tudo com respeito, mesmo sem entender completamente. No bairro, essas práticas fazem parte da cultura, e ignorá-las seria fechar portas importantes. Curiosamente, Caramelo não reagiu mal. Pelo contrário, pareceu menos tenso naquele dia. Deitou-se com o corpo mais estendido, algo que eu ainda não tinha visto. Aquela colaboração inesperada entre cuidado prático e tradição antiga trouxe uma nova camada à história. Passei a perceber que não estava sozinha, mesmo quando me sentia isolada. As semanas avançaram, e com elas vieram as primeiras chuvas do período. O cheiro de terra molhada se intensificava, e a água escorria pelo tronco da mangueira, ameaçando entrar no buraco. Precisei reforçar a proteção, usando tijolos antigos que estavam empilhados no fundo do quintal. Cada ajuste exigia cálculo e calma, porque qualquer movimento brusco poderia desfazer o progresso conquistado. Caramelo começou a sair um pouco mais durante a noite. Eu percebia pelas marcas na terra, pelas vasilhas vazias, pelos rastros quase invisíveis. Durante o dia, porém, ainda se mantinha próximo ao buraco, como se a luz intensa fosse um perigo. Isso me fez entender que o ritmo dele era diferente do meu, e que forçá-lo a se adaptar rápido demais seria um erro. Um dos momentos mais delicados aconteceu quando tentei limpar melhor a área ao redor da árvore. Ao varrer folhas acumuladas, o barulho da vassoura fez Caramelo entrar em pânico. Ele se encolheu de tal forma que quase desapareceu no fundo do tronco. O som que saiu de dentro era de puro desespero. Larguei a vassoura imediatamente e me afastei, sentindo um nó na garganta. Aquela reação deixou claro que havia experiências passadas que eu não conhecia e que ainda o afetavam profundamente. Esse episódio trouxe um conflito interno forte. Eu me questionei se estava realmente ajudando ou apenas prolongando o sofrimento. Passei uma noite inteira acordada, ouvindo o vento bater nas janelas e o canto distante dos grilos, pensando se deveria procurar ajuda externa, alguém que entendesse mais de animais. Ao mesmo tempo, temia que a presença de estranhos rompesse o frágil equilíbrio que começava a se formar. No dia seguinte,
optei por observar mais e agir menos. Sentei no quintal por longos períodos, apenas existindo ali. Lia, costurava. Ou simplesmente ficava em silêncio. Caramelo começou a reagir a isso. Em uma tarde mais amena, saiu quase todo do buraco e deitou na sombra da mangueira, mantendo apenas uma das patas dentro, como se precisasse de um ponto de retorno imediato. Aquela imagem ficou gravada na minha memória. O sol filtrado pelas folhas criava manchas de luz no chão. O rádio da casa vizinha tocava uma música antiga que falava de saudade. O ar estava pesado, mas havia uma calma diferente. Pela primeira vez, senti que Caramelo não estava apenas sobrevivendo, mas começando a descansar. Outra dificuldade surgiu quando percebi que ele mancava levemente ao caminhar. Não era algo grave, mas indicava que ficar tanto tempo naquele espaço apertado tinha cobrado seu preço. Sem poder tocá-lo ainda, restava observar e adaptar o ambiente. Coloquei um pedaço de pano dobrado perto da entrada do buraco, criando uma superfície mais macia. Ele cheirou, hesitou, mas acabou usando. Cada pequeno avanço exigia um sacrifício emocional. Eu precisava conter a vontade de fazer mais, de acelerar o processo, de proteger de forma imediata. Aprendi que cuidar, naquele contexto, era principalmente esperar. Com o passar dos meses, a mangueira deixou de ser apenas uma árvore velha e passou a representar um ponto de encontro silencioso entre duas histórias marcadas por perdas diferentes. O quintal mudou de aparência. Havia menos folhas secas, mais organização, mais presença. Eu mesma mudei. Passei a ouvir mais, a falar menos, a aceitar que nem tudo precisa de solução rápida. Caramelo, por sua vez, começou a olhar diretamente nos meus olhos por alguns segundos a mais. Esse contato, breve e intenso, dizia mais do que qualquer gesto. Não era confiança plena, mas era um começo real. No final daquele período, ao fechar a porta dos fundos numa noite tranquila, percebi que já não sentia apenas preocupação. Havia ali uma conexão construída dia após dia, sustentada por escolhas conscientes e respeito mútuo. A mangueira, o buraco e o silêncio já não eram símbolos de abandono, mas de resistência e adaptação. A história ainda estava longe de uma resolução, mas algo fundamental havia se transformado. Caramelo já não estava sozinho naquele espaço. E eu já não era apenas uma observadora. Ambos seguíamos aprendendo, no ritmo possível, dentro das regras que aquele pequeno universo exigia. O tempo avançou de maneira quase imperceptível, marcado mais pelas mudanças no comportamento de Caramelo do que pelo calendário pendurado na cozinha. As manhãs ficaram mais frias, anunciando a transição para outra estação, e o quintal começou a receber uma luz diferente, mais suave, que atravessava as folhas da mangueira em ângulos inesperados. O cheiro do ar também mudou. Já não era apenas terra quente e poeira, mas um misto de umidade, folhas novas e o café que eu passava todos os dias antes de sair para o quintal. Caramelo passou a reconhecer não só meus passos, mas também meus horários. Quando eu demorava um pouco mais para aparecer, ele colocava a cabeça para fora do buraco e observava a casa, atento. Esse gesto simples, quase banal, me atingiu com força. Era a confirmação de que ele esperava. E esperar, naquele contexto, era um sinal poderoso. Aos poucos, comecei a perceber que o buraco da árvore já não era suficiente para ele. Não porque estivesse pronto para deixá-lo de vez, mas porque o corpo começava a pedir outros espaços. Ele se levantava com mais frequência, alongava as patas dianteiras, dava pequenos giros antes de deitar novamente. O movimento ainda era cauteloso, mas havia ali um esforço visível de adaptação. Um acontecimento importante marcou o início daquele mês. Durante uma tarde nublada, enquanto eu varria o quintal com cuidado redobrado, Caramelo saiu completamente do buraco pela primeira vez na minha presença. Não correu. Não se afastou muito. Apenas ficou ali, em pé, com o corpo todo exposto à luz. A pelagem caramelo, manchada e opaca, refletia tons dourados sob o céu fechado. Eu parei imediatamente, com a vassoura suspensa no ar, e prendi a respiração. O silêncio que se formou era denso. Até os sons do bairro pareceram diminuir. Caramelo olhou ao redor, farejando o chão, sentindo o ambiente que por tanto tempo observara apenas de dentro. Depois, sentou-se devagar, mantendo o olhar atento em mim. Não havia desafio nem submissão naquele gesto. Havia cautela e curiosidade em partes iguais. Não me movi. Não falei. Aprendi que o silêncio era uma ferramenta tão importante quanto qualquer objeto que eu usava.
Depois de alguns minutos, ele voltou a se deitar, agora do lado de fora, encostado no tronco da mangueira. O buraco continuava ali, logo atrás, como uma possibilidade de fuga. Aquela foi uma vitória enorme, mas o custo veio em forma de tensão acumulada. Quando ele finalmente se acomodou, senti as pernas tremerem e precisei sentar no chão para recuperar o fôlego. Nos dias seguintes, esse comportamento se repetiu. Caramelo começou a passar mais tempo fora do buraco, sempre mantendo uma distância segura. A mangueira virou não apenas abrigo, mas ponto de apoio. Notei também que ele reagia de maneira diferente aos sons do bairro. O sino da igreja continuava despertando atenção especial. Sempre que tocava, Caramelo erguia a cabeça e ficava imóvel, como se estivesse tentando encaixar aquele som em uma lembrança antiga. Essa reação despertou em mim uma inquietação crescente. Passei a observar melhor os murais do bairro, as conversas na feira, os comentários soltos durante as missas. Foi assim que, numa manhã comum, enquanto comprava pão na venda da esquina, vi uma fotografia antiga presa com um alfinete enferrujado no quadro de avisos. A imagem mostrava uma senhora sorridente sentada em um banco, com um cachorro muito parecido com Caramelo aos pés. A foto estava desbotada, mas a semelhança era impossível de ignorar. Meu coração acelerou. Não arranquei a foto nem perguntei nada naquele momento. Apenas observei. Aquela descoberta trouxe uma nova camada de complexidade à história. Caramelo não era apenas um cachorro que havia encontrado abrigo por acaso. Ele tinha um passado ligado àquele lugar, às pessoas, aos sons que ainda reconhecia. Voltei para casa com a cabeça cheia. No quintal, Caramelo estava deitado como nos dias anteriores, mas algo em mim havia mudado. Passei a me questionar sobre até onde deveria ir. O conflito interno se intensificou. Eu queria protegê-lo, mas também precisava respeitar o que ele talvez tivesse vivido antes. Essa dúvida começou a me acompanhar em todas as decisões. Outro obstáculo surgiu quando uma conversa inesperada aconteceu na cerca. Um dos vizinhos comentou que a prefeitura faria uma vistoria nas árvores antigas da rua, por conta de galhos que haviam caído durante as últimas chuvas. A mangueira foi mencionada. O comentário foi breve, quase casual, mas teve um impacto enorme. A possibilidade de interferência externa trouxe urgência a uma situação que até então se desenrolava no ritmo de Caramelo. Passei aquela tarde reforçando mentalmente cada escolha que havia feito. Todas as ferramentas que eu tinha usado estavam ali porque já faziam parte da minha vida. Nada havia sido improvisado de forma irresponsável. Ainda assim, o medo de perder o controle da situação se instalou. Caramelo percebeu minha agitação. Ele se manteve mais próximo do tronco, observando meus movimentos com atenção redobrada. Em um momento específico, quando me sentei no degrau da varanda, ele se levantou e deu alguns passos na minha direção. Foram poucos, mas suficientes para diminuir a distância que sempre existira entre nós. O coração bateu forte. Ele parou, hesitou, e depois voltou para a sombra da mangueira. Aquela tentativa custou visivelmente algo a ele. A respiração ficou mais rápida, e o corpo, tenso. Naquela noite, uma tempestade caiu sobre o bairro. O som da chuva batendo no telhado era intenso, e o vento fazia a mangueira render. Levantei várias vezes para olhar pela janela, preocupada com Caramelo. A proteção que eu havia montado segurou bem, mas o barulho parecia assustá-lo. Pela manhã, encontrei marcas profundas na terra, sinais de que ele havia se movimentado muito durante a noite. O dia seguinte trouxe um ar mais fresco e um céu limpo. Levei um pano seco e coloquei perto da árvore. Caramelo cheirou, empurrou com o focinho e acabou se deitando sobre ele. Aquele gesto simples me emocionou de um jeito inesperado. Era uma aceitação discreta de algo que eu oferecia. Dona Lourdes voltou a aparecer naquela semana. Sentou-se comigo no quintal, mantendo distância, e observou Caramelo em silêncio. Depois comentou, com a voz baixa, que mudanças grandes exigem tempo e que pressa costuma atrapalhar mais do que ajudar. Suas palavras não traziam soluções, mas traziam conforto. A cultura do bairro, com seus saberes passados de geração em geração, mais uma vez se mostrou presente nas decisões que eu tomava. Outra pequena reviravolta aconteceu quando percebi que Caramelo reagia positivamente à minha voz, desde que eu falasse baixo e pausadamente. Comecei a ler em voz alta enquanto ficava sentada no quintal. Não escolhia textos específicos. Lia o que tivesse à mão. O importante era o ritmo. Aos poucos, ele passou a se deitar mais perto,
o corpo relaxando gradualmente. O ambiente ao redor refletia essa transformação. O quintal estava mais vivo. Plantas que eu havia abandonado começaram a receber cuidados novamente. O cheiro de terra remexida se misturava ao de folhas verdes. A mangueira, antes vista como um problema, agora parecia um ponto central de equilíbrio. Mesmo com esses avanços, os desafios continuavam. Caramelo ainda se assustava facilmente com sons repentinos. Caminhões passando na rua faziam com que ele se levantasse de um salto. Crianças brincando mais alto no quarteirão provocavam tensão visível. Cada uma dessas reações me lembrava que o caminho ainda era longo. O maior aprendizado daquele período foi entender que sucesso não era tirar Caramelo do buraco de uma vez, mas permitir que ele escolhesse sair quando se sentisse seguro. Cada passo adiante era fruto de esforço, observação e respeito. Cada recuo exigia aceitação e paciência. Ao final daquele mês, sentei no quintal numa tarde tranquila, observando o Caramelo dormir do lado de fora, encostado no tronco, o corpo finalmente relaxado. O vento balançava as folhas da mangueira, espalhando sombras pelo chão. O sino da igreja tocou ao longe, e Caramelo apenas mexeu a orelha, sem se levantar. Naquele instante, compreendi que algo profundo estava se consolidando. Não era apenas um resgate físico. Era a reconstrução lenta de confiança, tanto dele quanto minha. O buraco ainda existia, mas já não definia toda a história. E embora muitas decisões difíceis ainda estivessem por vir, havia agora uma base sólida construída dia após dia, sustentada por cuidado real e presença constante. O anúncio da vistoria das árvores passou a ecoar na minha cabeça como um sino que não parava de tocar. Embora ninguém tivesse confirmado datas ou decisões, a simples possibilidade de interferência externa mudou a forma como eu observava o quintal. Cada galho da mangueira parecia maior, cada rachadura no tronco ganhava um significado novo. O ambiente que antes transmitia calma agora carregava uma tensão silenciosa, como se o tempo tivesse começado a correr mais rápido. Caramelo sentia essa mudança, mesmo sem compreender sua origem. Ele passou a dormir mais alerta, levantando a cabeça a qualquer ruído fora do comum. O corpo, que vinha relaxando aos poucos, voltou a demonstrar rigidez em alguns momentos. Ainda assim, continuava saindo do buraco todos os dias, mantendo a nova rotina que havia conquistado com tanto esforço. Aquilo me mostrava que, apesar do medo, ele não estava disposto a recuar completamente. As manhãs ficaram mais curtas, com o sol aparecendo mais tarde. O ar frio fazia com que eu levasse uma manta fina para o quintal e me sentasse perto da mangueira, sempre respeitando a distância que Caramelo ainda exigia. Ele observava a manta com curiosidade, mas não se aproximava. Preferia o pano dobrado que já conhecia. Entendi que mudanças precisavam ser introduzidas com cuidado, uma de cada vez. Um acontecimento importante marcou aquele período. Em uma manhã especialmente silenciosa, enquanto eu organizava alguns objetos no quintal, Caramelo se aproximou mais do que nunca. Caminhou lentamente até poucos passos de mim e parou. Não havia tensão exagerada em seu corpo, mas também não havia relaxamento completo. Ele apenas ficou ali, respirando, observando meu rosto com atenção. Meu impulso foi falar, mas me contive. Mantive a respiração calma e o olhar suave. Depois de alguns segundos, que pareceram longos demais, ele se virou e voltou para a sombra da mangueira. Aquele gesto, embora breve, teve um impacto profundo. Pela primeira vez, senti que ele não estava apenas tolerando minha presença, mas considerando-a. Esse avanço trouxe junto um novo desafio. Comecei a pensar seriamente na necessidade de levá-lo para um espaço mais protegido, especialmente com a aproximação do período mais chuvoso. O buraco da árvore já não parecia adequado para o tempo que viria. No entanto, qualquer tentativa de mudança precisava respeitar as regras daquele pequeno universo que construímos. Forçar uma transição poderia desfazer tudo. Decidi, então, preparar o ambiente antes de tomar qualquer atitude direta. No canto do quintal, próximo à mangueira, havia um pequeno abrigo antigo, usado anos atrás para guardar ferramentas. Limpei o espaço, retirei poeira, folhas e teias, e coloquei ali um pano grosso dobrado, semelhante ao que Caramelo já aceitava. Deixei a porta aberta, sem chamar atenção. Aquilo não era um convite imediato, apenas uma possibilidade futura. Caramelo observou a movimentação à distância. Seus olhos acompanharam cada gesto meu. Quando terminei, ele se aproximou alguns passos, farejou o ar e voltou para a árvore.
Não houve rejeição clara, mas também não houve interesse imediato. Aceitei aquilo como parte do processo. Enquanto isso, as conversas no bairro continuavam. Na feira, ouvi comentários sobre árvores que já haviam sido cortadas em ruas próximas. Alguns moradores reclamavam. Outros diziam que era necessário. Cada relato aumentava minha ansiedade. Ao mesmo tempo, percebia que não podia transmitir essa tensão para Caramelo. Ele dependia da minha estabilidade mais do que de qualquer outra coisa. Dona Lourdes voltou a visitar o quintal em uma tarde nublada. Sentou-se comigo e ficou observando o Caramelo por um longo tempo. Depois comentou que ele parecia mais forte, que o olhar já não era o mesmo de antes. Suas palavras trouxeram um alívio inesperado. Era fácil esquecer os avanços quando o medo falava mais alto. Outro acontecimento relevante ocorreu alguns dias depois, quando o Caramelo começou a explorar o quintal durante a madrugada. Pela manhã, eu encontrava marcas de patas próximas ao abrigo antigo e até perto da porta da cozinha. Isso indicava curiosidade e coragem, mesmo que ele ainda evitasse fazer isso na minha presença. Cada rastro era uma mensagem silenciosa de progresso. O ambiente também mostrava sinais de mudança. As plantas começaram a brotar com mais força após as chuvas leves. O cheiro de folhas molhadas dominava o quintal, criando uma sensação de renovação. A mangueira, apesar da idade, continuava firme, oferecendo sombra e abrigo. Tudo parecia em equilíbrio, ainda que frágil. Um dos momentos mais delicados daquele período aconteceu quando ouvi passos diferentes do lado de fora da casa. 2 funcionários da prefeitura conversavam na calçada, observando as árvores da rua. Não chegaram a entrar, mas a simples presença deles foi suficiente para me deixarem alerta. Caramelo, que estava deitado perto da mangueira, se levantou imediatamente e entrou no buraco. Aquela reação rápida mostrou o quanto ele ainda associava movimentos estranhos a perigo. Naquela noite, senti um peso grande no peito. O conflito interno se intensificou. Eu precisava decidir até que ponto iria interferir para protegê-lo. Não podia controlar decisões externas, mas podia preparar Caramelo para enfrentar mudanças com menos medo. A pergunta era como fazer isso sem quebrar a confiança construída. A resposta veio de forma simples, em um gesto pequeno. Comecei a me sentar mais perto do abrigo antigo, sempre mantendo uma postura calma. Lia em voz baixa, como já fazia perto da mangueira. Aos poucos, Caramelo começou a observar aquele espaço com mais interesse. Em uma tarde específica, ele caminhou até a entrada do abrigo, cheirou o chão e se afastou. Não entrou, mas também não recuou assustado. Esse gesto custou algo a ele. A tensão era visível, o corpo rígido, a respiração acelerada. Passei o resto do dia sentada ali, sem me mover muito, mostrando que aquele espaço não trazia ameaça. Foi um sacrifício de tempo e conforto, mas necessário. Outra pequena reviravolta ocorreu quando o Caramelo aceitou beber água dentro do abrigo pela primeira vez. Coloquei a vasilha ali durante a noite, e pela manhã ela estava vazia. Aquilo indicava que ele havia entrado no espaço quando se sentiu seguro. Esse avanço trouxe esperança, mas também responsabilidade. Agora, eu precisava garantir que aquele local fosse realmente adequado. Refiz a cobertura do abrigo, ajustei a ventilação e limpei novamente. Usei apenas ferramentas que já possuía, nada improvisado às pressas. Cada detalhe era pensado para evitar surpresas que pudessem assustá-lo. O abrigo passou a fazer parte do cenário de forma natural, sem substituir imediatamente a mangueira. Caramelo continuava dividindo seu tempo entre a árvore e o novo espaço. Essa alternância parecia ajudá-lo a lidar com a transição. Não havia imposição, apenas opções. Esse respeito pelas escolhas dele fortaleceu ainda mais o vínculo entre nós. O mês avançou com esse ritmo cuidadoso. Houve dias de progresso e dias de recuo. Em algumas manhãs, Caramelo parecia mais confiante, caminhando pelo quintal com passos firmes. Em outras, voltava a se esconder mais cedo. Aprendi a aceitar essa oscilação como parte do processo. O ambiente do bairro também influenciava essas mudanças. Festas locais traziam barulho e movimento, o que deixava Caramelo mais retraído. Em contrapartida, dias tranquilos, com poucos sons externos, permitiam avanços maiores. Cada elemento cultural, cada rotina comunitária, impactava diretamente as decisões que eu tomava e o comportamento dele. Ao final daquele período, sentei no quintal observando o entardecer.
O céu ganhava tons alaranjados, e o vento suave fazia as folhas da mangueira dançarem lentamente. Caramelo estava deitado perto do abrigo, metade do corpo dentro, metade fora. Não era mais apenas o buraco da árvore que o definia. Havia agora um caminho sendo construído, passo a passo. Naquele momento, percebi que, independentemente do que acontecesse com a vistoria ou com a mangueira, Caramelo já tinha avançado muito além do ponto em que foi encontrado. E eu também. A relação que se formava ali não dependia mais apenas de um espaço físico, mas de confiança, respeito e presença constante. O período seguinte começou com uma mudança quase imperceptível, mas que aos poucos se tornou impossível de ignorar. As manhãs passaram a ter um silêncio diferente, menos pesado, como se o quintal respirasse melhor. O canto dos pássaros surgia mais cedo, e a luz atravessava a copa da mangueira com suavidade, criando desenhos irregulares no chão. Caramelo já não acordava sobressaltado a cada som. Ainda atento, sim, mas havia uma diferença clara entre vigilância e medo constante. Ele passou a escolher o abrigo antigo com mais frequência. Não abandonou o buraco da árvore, mas começou a alternar os espaços com naturalidade. Às vezes dormia encostado no tronco, outras vezes se acomodava sobre o pano grosso dentro do abrigo, sempre mantendo a porta aberta. Essa escolha, feita por ele e no tempo dele, trouxe um alívio que eu não esperava sentir tão intensamente. Com essa mudança, novos desafios surgiram. O abrigo ficava mais próximo da casa, e isso significava lidar com sons e cheiros diferentes. O barulho de pratos sendo guardados, o rangido da porta, até o som da água correndo na pia podiam provocar reações inesperadas. Em alguns momentos, Caramelo se levantava de repente e voltava para a mangueira, como se precisasse reafirmar seu espaço seguro. Aprendi a observar esses sinais e a ajustar minha rotina, reduzindo ruídos desnecessários e movendo-me com mais calma. Um acontecimento importante marcou aquele mês. Durante uma tarde de céu limpo, enquanto eu cuidava das plantas, Caramelo se aproximou do degrau da varanda. Não chegou a subir, mas ficou ali, olhando para dentro da casa. O cheiro de café recém-passado se misturava ao de madeira antiga, e o vento trazia sons distantes da rua. Aquela aproximação não foi rápida nem confiante, mas foi real. Ele ficou ali por alguns minutos, absorvendo tudo, antes de se afastar novamente. Esse avanço trouxe um custo emocional considerável. Passei o resto do dia apreensiva, com medo de que algo simples pudesse assustá-lo e fazer com que recuasse completamente. A sensação de responsabilidade aumentava na mesma proporção dos progressos. Cada passo à frente exigia mais atenção, mais cuidado, mais autocontrole. Enquanto isso, o que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. As conversas no bairro ganharam novos contornos. Alguém comentou que a vistoria das árvores aconteceria em breve. Não havia data exata, mas a expectativa se espalhou. A mangueira voltou a ser assunto em rodas de conversa. Alguns diziam que ela resistiria, outros achavam melhor não contar com isso. Essas opiniões divergentes refletiam a própria divisão que eu sentia internamente. Decidi agir com planejamento. Passei a organizar mentalmente possibilidades, sempre dentro das regras que estabeleci desde o início. Nada de decisões impulsivas. Tudo precisava ser apresentado a Caramelo de forma gradual. Comecei a deixar a porta da cozinha aberta por alguns minutos durante a manhã, quando o bairro ainda estava quieto. Não chamava, não apontava, apenas deixava o espaço disponível. Caramelo observava de longe. O corpo ficava tenso, mas os olhos curiosos. Em uma dessas manhãs, ele se aproximou mais do que nunca da porta. Chegou a colocar uma das patas no cimento da varanda, sentindo a textura fria sob os dedos. Recuou logo em seguida, mas aquele contato breve foi significativo. Era a primeira vez que ele tocava a casa. Outro acontecimento relevante veio de forma inesperada. Durante uma conversa casual na feira, ouvi uma senhora comentar sobre uma amiga que havia perdido um cachorro semelhante ao Caramelo havia algum tempo. Não mencionei nada naquele momento, mas aquela informação se somou à lembrança da fotografia no mural da venda. A subtrama do passado de Caramelo começou a ganhar mais peso. Eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, teria que lidar com essa possibilidade. Esse pensamento trouxe um conflito interno intenso. Parte de mim queria proteger o vínculo que estávamos construindo.
Outra parte sabia que respeitar a história de Caramelo significava considerar todas as conexões possíveis. Passei dias refletindo sobre isso, observando em silêncio, tentando entender o que seria melhor não apenas para mim, mas para ele. Caramelo, por sua vez, continuava avançando em seu próprio ritmo. Começou a aceitar minha presença mais próxima durante as refeições. Eu ainda não tocava nele, mas conseguia ficar a poucos passos de distância sem que ele recuasse. O olhar, antes sempre em alerta máximo, agora alternava entre mim e o ambiente com menos tensão. Às vezes, ele até se deitava enquanto eu ainda estava ali, algo impensável meses antes. Um obstáculo físico se apresentou quando percebi que ele ainda mancava em alguns dias. O movimento constante entre os espaços ajudava, mas não resolvia completamente. Sem poder tocá-lo, a solução foi adaptar ainda mais o ambiente. Coloquei tapetes antigos no caminho entre a mangueira e o abrigo, criando uma superfície mais estável. Essa mudança exigiu esforço físico e reorganização do quintal, mas trouxe benefícios visíveis. Caramelo passou a caminhar com mais segurança. O ambiente seguia se transformando. As plantas cresciam, o quintal ganhava vida, e até os vizinhos começaram a comentar de forma diferente. Alguns passaram a observar com curiosidade, outros com respeito. Dona Lourdes continuava aparecendo de vez em quando, sempre com comentários tranquilos, reforçando a importância de paciência e constância. Um momento de grande vulnerabilidade aconteceu em uma noite fria. O vento soprava forte, e os sons da rua pareciam amplificados. Caramelo se mostrou inquieto, andando de um lado para o outro entre a mangueira e o abrigo. Sem pensar demais, sentei-me no degrau da varanda, envolto em uma manta, e fiquei ali. Não falei, não me aproximei. Apenas permaneci. Depois de algum tempo, ele escolheu se deitar perto do abrigo, visivelmente mais calmo. Aquela escolha foi dele, mas minha presença constante pareceu ajudar. O custo daquela noite veio no dia seguinte, quando acordei cansada, com o corpo dolorido. Ainda assim, senti que valerá a pena. Pequenas renúncias pessoais passaram a fazer parte da rotina, e eu as aceitava como parte do processo. A grande mudança daquele período ocorreu quando Caramelo entrou na casa pela primeira vez. Foi durante uma manhã silenciosa, com o sol ainda baixo. Eu estava na cozinha, de costas para a porta, quando ouvi um som leve no chão. Virei devagar e o vi ali, parado na entrada, o corpo rígido, os olhos atentos. Não me movi. Ele deu mais um passo, depois outro, cheirando o ar com cuidado. Ficou poucos segundos e saiu, mas aquele momento marcou uma virada importante. Esse avanço teve consequências imediatas. Caramelo passou a demonstrar mais curiosidade pelo interior da casa, ainda que sempre recuasse rapidamente. Para mim, isso significou reorganizar o espaço, retirar objetos que pudessem assustá-lo, manter tudo o mais previsível possível. Cada ajuste exigia atenção e tempo. Ao final daquele período, sentei-me no quintal observando o Caramelo dormir dentro do abrigo, completamente relaxado. A mangueira continuava ali, imponente, mas já não era o único centro da história. Havia agora uma transição em curso, construída com esforço, sacrifício e respeito mútuo. Eu sabia que decisões maiores ainda estavam por vir, especialmente em relação ao passado de Caramelo e as mudanças externas que se aproximavam. Mas também sabia que ele já não era o mesmo cachorro encontrado meses atrás, escondido em um buraco escuro. E eu também não era a mesma pessoa. Algo profundo havia se transformado, preparando o terreno para os próximos desafios e para escolhas que exigiriam ainda mais coragem e sensibilidade. O mês seguinte trouxe consigo um ritmo diferente, como se tudo ao redor tivesse decidido avançar junto com Caramelo. As manhãs estavam mais claras, e o frio começava a perder força, dando lugar a um clima mais ameno. O quintal já não parecia um espaço improvisado, mas um lugar pensado, cuidado, moldado por pequenas decisões diárias. Cada canto tinha uma função, cada objeto estava ali por um motivo que Caramelo ajudara a definir. Ele passou a dormir quase todas as noites no abrigo antigo. O buraco da mangueira continuava presente, mas agora era mais um ponto de referência do que um refúgio obrigatório. Durante o dia, Caramelo se deitava ao sol por alguns minutos, esticando o corpo com movimentos lentos e cuidadosos. A pelagem, antes opaca, começava a ganhar um brilho discreto, resultado de alimentação regular e menos tensão constante. Mesmo com esses avanços, os obstáculos não desapareceram. Um deles se tornou evidente logo nas primeiras semanas. Caramelo ainda se assustava com visitas.
Qualquer pessoa que parasse perto da cerca fazia com que ele se levantasse imediatamente e buscasse distância. Isso exigiu mudanças na minha rotina social. Passei a evitar receber gente em casa e a explicar, com paciência, que aquele período era delicado. Nem todos entendiam, e alguns achavam exagero, mas aceitei esse custo como necessário. Outro desafio surgiu quando precisei me ausentar por algumas horas para resolver assuntos no centro da cidade. Até então, eu raramente saía por muito tempo. A ausência prolongada poderia gerar insegurança em Caramelo. Para minimizar isso, deixei água fresca, comida suficiente e mantive o abrigo confortável. Quando voltei, encontrei sinais claros de inquietação. Ele havia se movimentado bastante pelo quintal, deixando marcas na terra. Não houve retrocesso grave, mas ficou evidente que minha presença constante ainda era um pilar importante para sua estabilidade. Esse episódio me fez refletir sobre o quanto a relação havia se tornado uma via de mão dupla. Eu cuidava de Caramelo, mas também organizava minha vida em torno dele. O conflito interno voltou a se manifestar. Até onde eu poderia ir sem perder partes importantes de mim mesma? A resposta não veio de imediato, mas comecei a entender que equilíbrio seria a palavra-chave dali em diante. Um acontecimento relevante marcou esse período de forma decisiva. Em uma manhã tranquila, enquanto eu preparava o café, senti algo diferente no ambiente. Olhei em direção à porta e vi Caramelo dentro da casa, caminhando devagar pelo corredor. Ele não estava apenas espiando. Estava explorando. O focinho se movia atento, o corpo ainda rígido, mas os passos eram mais firmes do que nas vezes anteriores. Sentei-me à mesa e permaneci ali, sem falar. Caramelo circulou a cozinha, cheirou os pés da mesa, o canto da parede, e parou perto de mim. Ficou ali por alguns segundos, tão próximo que eu podia ouvir sua respiração. Depois se afastou e saiu, retornando ao quintal. Quando a porta se fechou, senti as mãos tremerem. Aquela aproximação teve um peso emocional enorme. Foi uma conquista construída ao longo de meses, mas que ainda assim exigiu de mim um controle intenso para não ultrapassar limites. A partir desse dia, Caramelo começou a entrar na casa com mais frequência, sempre em momentos de silêncio. Aprendi a identificar esses horários e a respeitá-los. Evitava movimentos bruscos, mantinha o ambiente previsível. Retirei tapetes escorregadios, deixei caminhos livres, e organizei os móveis de forma a não criar obstáculos inesperados. Enquanto isso, a subtrama do passado de Caramelo continuava a se desenhar. Voltei à venda do bairro e observei novamente a fotografia no mural. Desta vez, perguntei discretamente sobre ela. Soube que a senhora da imagem ainda morava em um distrito próximo, em uma casa simples, e que há algum tempo procurava por um cachorro que havia se afastado. Não havia detalhes, apenas comentários vagos. A coincidência não parecia forçada. Em um bairro pequeno, histórias se cruzam naturalmente. Essa informação trouxe um peso novo às minhas decisões. Eu precisava pensar no que seria melhor para Caramelo, não apenas no que me confortava. Ao mesmo tempo, era evidente que ele havia passado por algo que o deixará profundamente inseguro. Qualquer reencontro precisaria ser tratado com o mesmo cuidado que todo o processo até ali. Decidi não agir imediatamente. Continuei observando, reunindo informações, preparando-me emocionalmente para uma conversa futura. Não queria expor Caramelo a algo que pudesse desestruturar tudo que havia sido conquistado. Outro obstáculo se apresentou quando a vistoria da prefeitura finalmente aconteceu na rua. Funcionários passaram observando as árvores, anotando coisas em pranchetas. Não entraram no quintal naquele dia, mas a presença deles deixou Caramelo extremamente agitado. Ele voltou a se esconder no abrigo e evitou sair por horas. Passei o dia sentada perto, falando baixo, mantendo a rotina o mais intacta possível. O custo emocional desse dia foi alto. A sensação de ameaça externa reacendeu medos antigos, tanto nele quanto em mim. No entanto, ao final da tarde, Caramelo saiu lentamente do abrigo e se deitou perto da mangueira, como se estivesse reafirmando sua capacidade de enfrentar mudanças. As semanas seguintes foram marcadas por uma alternância constante entre avanços e momentos de retração. Em alguns dias, Caramelo caminhava pela casa com mais confiança, chegando até a sala. Em outros, preferia ficar no quintal, distante. Aprendi a não interpretar esses movimentos como fracassos, mas como ajustes necessários. O ambiente continuava a refletir esse processo. O quintal estava mais organizado,
mas ainda preservava áreas de sombra e tranquilidade. A casa ganhou um ritmo mais silencioso. Até o rádio passou a tocar em volume mais baixo. Essas escolhas, influenciadas pela cultura local de respeito ao tempo das coisas, impactaram diretamente o comportamento de Caramelo. Um momento de vulnerabilidade marcante aconteceu quando tentei, pela primeira vez, sentar no chão da sala enquanto Caramelo estava ali. A intenção era reduzir a altura, parecer menos imponente. Ele observou, ficou tenso, e saiu imediatamente. Aquela reação me mostrou que nem toda boa intenção resulta em avanço. O custo foi a frustração e a necessidade de aceitar que ainda havia limites claros. Poucos dias depois, porém, Caramelo surpreendeu ao se deitar no tapete da sala enquanto eu permanecia sentada no sofá. A distância ainda existia, mas a escolha foi dele. Esse gesto trouxe uma sensação de recompensa que compensou o esforço anterior. Aos poucos, a casa passou a fazer parte da rotina de Caramelo de forma mais natural. Ele escolhia onde ficar, alternando entre os espaços conforme se sentia. Essa autonomia era um sinal claro de fortalecimento emocional. No final daquele período, sentei-me na varanda ao entardecer, observando Caramelo caminhar calmamente pelo quintal. O sol se punha atrás da mangueira, tingindo o céu de tons suaves. O vento trazia o cheiro de comida das casas vizinhas, e o bairro seguia seu ritmo habitual. Percebi então que, embora desafios importantes ainda estivessem por vir, algo fundamental já havia sido consolidado. Caramelo não era mais um cachorro preso a um buraco. Era um protagonista ativo da própria história, tomando decisões, enfrentando medos e avançando no próprio tempo. E eu, ao acompanhar esse processo, também aprendi a lidar melhor com minhas próprias limitações e expectativas. Aquele período não trouxe respostas definitivas, mas trouxe maturidade para ambos. A base construída com paciência, esforço e respeito agora sustentava escolhas mais complexas que logo precisariam ser feitas. Por enquanto, porém, havia apenas o presente, compartilhado em silêncio, sob a sombra de uma mangueira que já não representava abandono, mas transformação. O avanço de Caramelo dentro da casa mudou silenciosamente o eixo da convivência. O quintal continuava importante, a mangueira ainda era um ponto de referência, mas agora havia um novo território sendo reconhecido, passo a passo. A casa, que por tanto tempo fora apenas um pano de fundo distante, começou a fazer parte da rotina dele de forma mais consistente. Isso não aconteceu de maneira repentina. Foi construído em pequenos gestos, escolhas cautelosas e longos períodos de observação. As manhãs passaram a começar com Caramelo aparecendo na porta da cozinha pouco depois do sol nascer. Ele não entrava de imediato. Ficava parado, avaliando o ambiente, farejando o ar que trazia cheiro de café e pão aquecido. Em alguns dias, avançava 2 ou 3 passos. Em outros, apenas observava e voltava para o abrigo. Aprendi a não criar expectativas fixas. Cada dia trazia sua própria medida de coragem. Com essa nova fase, precisei enfrentar obstáculos diferentes. Um deles foi reorganizar completamente a casa para torná-la previsível. Objetos que antes ficavam espalhados passaram a ter lugar fixo. Sapatos fora do caminho, cadeiras sempre na mesma posição, portas abertas ou fechadas conforme um padrão. Essa disciplina exigia esforço constante, mas logo percebi que Caramelo reagia positivamente à previsibilidade. Quando tudo permanecia igual, ele se movia com mais segurança. Outro desafio foi o som da rua. Com as janelas abertas, o barulho de carros, vozes e passos ecoava pela casa. Em dias mais movimentados, Caramelo se retraía, preferindo o quintal. Em dias tranquilos, arriscava explorar mais. Isso me fez ajustar horários, fechar janelas em certos períodos e abrir em outros, sempre buscando um equilíbrio entre isolamento e adaptação gradual. Um acontecimento importante marcou essa fase. Em uma tarde calma, enquanto eu dobrava roupas na sala, Caramelo entrou e se deitou no chão, a poucos metros de mim. Não houve tensão excessiva. Ele apenas se acomodou, soltando o corpo de forma lenta. Aquela imagem me tocou profundamente. Pela primeira vez, ele descansava dentro da casa sem a necessidade imediata de fuga. Permanecia ali, dobrando roupas com movimentos suaves, sentindo que aquele momento exigia respeito absoluto. Essa conquista teve um custo emocional alto. Passei o resto do dia extremamente cuidadosa, quase contida demais, com medo de estragar algo que parecia tão delicado. Aprendi, então, que confiança também exige naturalidade.
Não adiantava transformar cada avanço em um evento solene. Era preciso permitir que a convivência se tornasse simples. Enquanto isso, a subtrama do passado de Caramelo voltou a se aproximar de forma concreta. Em uma visita à feira, encontrei novamente a senhora que havia comentado sobre o cachorro perdido. Conversamos mais longamente dessa vez. Ela descreveu hábitos, manias, um jeito de reagir a certos sons. Muitos detalhes coincidiam com o comportamento de Caramelo. A sensação de responsabilidade cresceu de forma intensa. Eu sabia que não poderia ignorar essa conexão por muito mais tempo. Passei dias refletindo sobre como agir. Não havia pressa, mas também não era correto adiar indefinidamente. Decidi que, antes de qualquer contato, precisava garantir que Caramelo estivesse emocionalmente mais estável. Qualquer reencontro, se acontecesse, deveria ser tratado com o mesmo cuidado que tudo até ali. Caramelo, alheio a essas reflexões, continuava seu processo. Começou a aceitar ficar no mesmo ambiente que eu por períodos mais longos. Em algumas manhãs, permanecia na cozinha enquanto eu preparava o café. Ficava atento aos movimentos, mas já não demonstrava o mesmo nível de tensão. Às vezes, sentava. Outras, deitava. Cada escolha dessas indicava um grau maior de conforto. Um obstáculo físico voltou a chamar atenção quando percebi que ele ainda evitava certos tipos de piso. Superfícies muito lisas o deixavam inseguro. A solução foi simples, mas exigiu trabalho. Espalhei tapetes antiderrapantes em pontos estratégicos, criando caminhos seguros entre os cômodos. Esse ajuste trouxe resultados imediatos. Caramelo passou a circular com mais confiança, explorando a casa de forma mais ampla. O ambiente emocional também se transformava. A casa parecia mais viva, mas também mais silenciosa. Passei a desligar a televisão com mais frequência, preferindo o som ambiente ou o rádio em volume baixo. Essas escolhas, influenciadas pelo ritmo do bairro e pelo respeito às rotinas tranquilas, impactaram diretamente a forma como Caramelo se movia e reagia. Um momento de grande vulnerabilidade ocorreu quando uma visita inesperada bateu à porta. O som da campainha fez Caramelo se levantar bruscamente e correr para o quintal. Ele se escondeu no abrigo e demorou a sair. Aquele episódio mostrou que, apesar dos avanços, certos estímulos ainda eram difíceis. O custo foi emocional, tanto para ele quanto para mim. Senti uma frustração silenciosa, mas também uma compreensão maior dos limites que ainda existiam. Nos dias seguintes, trabalhei para suavizar esses estímulos. Passei a tocar a campainha em horários previsíveis, sempre em volume baixo, associando o som a momentos tranquilos. Não houve respostas imediatas, mas aos poucos a reação de Caramelo foi ficando menos intensa. Esse processo exigiu paciência e consistência, duas qualidades que eu vinha aprendendo a exercitar de forma mais profunda. Outro acontecimento relevante foi a primeira vez em que Caramelo se aproximou de mim enquanto eu estava sentada no sofá. Ele não encostou, mas chegou perto o suficiente para que eu sentisse o calor do corpo dele. Permaneci imóvel, respirando com calma. Ele ficou ali por alguns segundos e depois se afastou. Aquele breve contato espacial foi carregado de significado. Era um sinal claro de que a distância emocional diminuía gradualmente. O quintal também continuava a desempenhar um papel importante. Caramelo ainda passava parte do dia ali, especialmente nos horários mais movimentados da rua. A mangueira seguia como um símbolo de transição, um lugar que representava tanto o passado quanto a adaptação. O abrigo antigo, agora mais confortável, servia como ponto de descanso nos momentos de maior sensibilidade. Dona Lourdes apareceu em uma tarde ensolarada e comentou que Caramelo parecia outro. O olhar, segundo ela, estava mais vivo. Suas palavras reforçaram algo que eu mesma vinha percebendo, mas que às vezes esquecia em meio às preocupações. Havia progresso real acontecendo, mesmo que não fosse linear. Aos poucos, comecei a ensaiar a ideia de um encontro controlado com a senhora ligada ao passado de Caramelo. Não marquei nada ainda. Apenas organizei pensamentos, preparei o espaço mentalmente. Sabia que essa decisão traria consequências importantes, positivas ou desafiadoras, e não podia ser tomada de forma leviana. Enquanto isso, Caramelo continuava a protagonizar pequenas conquistas diárias. Passou a se deitar perto da porta da sala, a observar a rua de dentro da casa, a responder com menos tensão aos sons externos. Cada uma dessas vitórias tinha um custo invisível. Ele se cansava, precisava de mais descanso,
e em alguns dias mostrava sinais de sobrecarga emocional. Nessas horas, eu recuava, devolvendo o espaço e o silêncio necessários. O aprendizado mais profundo daquele período foi entender que confiança não elimina o medo, mas ensina a conviver com ele. Caramelo ainda sentia receio, ainda precisava de refúgios, mas agora tinha opções. Ele podia escolher onde ficar, quando se aproximar, quando se afastar. Essa autonomia era o verdadeiro sinal de fortalecimento. Ao final daquele período, observei Caramelo deitado no meio da sala, o corpo relaxado, os olhos semiabertos. A luz da tarde entrava pela janela, iluminando sua pelagem de forma suave. O rádio tocava uma música antiga, baixa, quase um sussurro. O quintal estava silencioso, a mangueira balançava levemente ao vento. Naquele momento, percebi que a história havia avançado para um ponto delicado e poderoso. O passado começava a se aproximar, o presente se consolidava, e o futuro exigiria decisões feitas com o mesmo cuidado que guiara cada passo até ali. Caramelo, agora plenamente protagonista, mostrava que estava mais forte, mais confiante, mas ainda merecia todo o respeito pelo caminho que percorreu. A aproximação do passado começou a se tornar inevitável, mas não chegou de forma abrupta. Veio em camadas, como tudo naquela história. Pequenos indícios, conversas curtas, olhares que carregavam mais do que diziam. O bairro, com sua dinâmica própria, parecia conspirar para que os caminhos se cruzassem naturalmente, sem anúncios grandiosos. E talvez fosse exatamente assim que precisava ser. Caramelo atravessava um período de estabilidade visível. A casa já fazia parte de sua rotina diária. Ele escolhia dormir ora no abrigo do quintal, ora no tapete da sala, dependendo do movimento da rua e do clima. Durante o dia, acompanhava meus deslocamentos com o olhar, mas já não se levantava a cada passo. Havia uma tranquilidade nova em sua postura, embora ainda marcada por cautela. As manhãs se tornaram momentos especiais. Caramelo passou a esperar sentado perto da cozinha enquanto eu preparava o café. O cheiro do pão aquecido parecia agradá-lo. Às vezes, ele se aproximava um pouco mais, outras permanecia à distância. Não havia exigência, apenas presença compartilhada. Esses momentos simples passaram a ser os mais significativos. Foi em uma dessas manhãs que tomei uma decisão silenciosa. Peguei a antiga fotografia que havia visto no mural da venda, agora reproduzida em uma cópia simples, e a coloquei sobre a mesa da sala. Não para Caramelo ver, mas para mim. Precisava encarar aquela possibilidade com honestidade. A imagem da senhora sorridente ao lado do cachorro parecido com ele não trazia angústia, mas responsabilidade. Nos dias seguintes, observei atentamente as reações de Caramelo a conversas e sons relacionados ao bairro. Sempre que alguém mencionava nomes antigos ou histórias passadas, eu notava uma atenção especial da parte dele, principalmente quando os sons vinham acompanhados do toque distante do sino da igreja. Aquilo reforçava a ideia de que algumas memórias ainda estavam vivas, mesmo que não se manifestassem de forma clara. Decidi conversar com Dona Lourdes. Ela sempre foi um ponto de equilíbrio naquela história, alguém que observava mais do que interferia. Contei o que havia descoberto, falei da fotografia, das coincidências, das dúvidas. Ela ouviu em silêncio e depois comentou que o tempo costuma revelar o que precisa ser revelado, desde que ninguém tente apressar demais. Suas palavras não indicavam um caminho, mas reforçavam a importância de respeito. Enquanto isso, Caramelo enfrentava novos obstáculos emocionais. Com o aumento do movimento no bairro por conta de uma festa local, os sons ficaram mais intensos. Música, vozes, risadas se espalhavam pela rua. Em um dos dias mais agitados, Caramelo passou horas dentro do abrigo, saindo apenas quando tudo se acalmou. Aquilo me lembrou que, apesar dos avanços, ele ainda precisava de proteção contra estímulos excessivos. O custo desse período foi a adaptação constante da rotina. Ajustei horários, fechei janelas, reduzi sons internos. Essas escolhas afetavam minha própria vida social, mas já faziam parte de um acordo silencioso entre nós. Eu oferecia previsibilidade e segurança. Ele oferecia confiança gradual. Um acontecimento marcante ocorreu em uma tarde mais calma. A senhora ligada ao passado de Caramelo passou pela rua, acompanhada de outra pessoa. Eu a reconheci imediatamente pela descrição que ouvirá. Não houve contato direto. Ela apenas caminhou devagar, observando as casas, como quem busca algo familiar. Caramelo, que estava deitado perto da porta,
levantou a cabeça e ficou imóvel. Seus olhos acompanharam o movimento com uma atenção intensa. Não houve agitação, apenas foco. Esse momento teve um impacto profundo. Não era medo, nem excitação exagerada. Era reconhecimento silencioso. O coração bateu forte, mas mantive a calma. Não fiz nenhum movimento brusco. Aquela reação foi uma preparação importante para o que viria a seguir. Nos dias posteriores, Caramelo ficou mais introspectivo. Dormia mais, se movimentava menos pela casa. Não era um retrocesso, mas um processamento interno visível. Respeitei esse tempo, oferecendo espaço e mantendo a rotina o mais estável possível. Em alguns momentos, sentava no chão da sala, distante, apenas compartilhando o ambiente. Outro obstáculo surgiu quando precisei tomar a iniciativa de conversar com a senhora. Não queria surpreendê-la, tampouco criar expectativas irreais. Escolhi um momento tranquilo, na feira, onde as conversas fluem de forma mais leve. Falei de Caramelo sem mencionar detalhes sensíveis, descrevendo comportamentos, reações, o tempo que ele passará isolado. A reação dela foi contida, mas os olhos revelaram emoção. Confirmou que havia um cachorro assim, que se afastara meses, e que nunca deixou de acreditar que ele estivesse bem em algum lugar. Essa conversa trouxe um peso enorme. Não havia obrigação imediata, mas havia uma conexão clara. Combinamos, sem pressa, de conversar novamente. Nada foi decidido naquele momento. Esse cuidado evitou choques emocionais desnecessários, tanto para ela quanto para Caramelo. Em casa, continuei observando Caramelo com ainda mais atenção. Ele passou a se aproximar mais de mim em momentos de silêncio. Em uma tarde específica, deitou próximo aos meus pés enquanto eu lia. Não tocou, mas ficou ali, compartilhando o espaço. Aquela proximidade espontânea foi um dos momentos mais emocionantes até então. Permaneci imóvel, sentindo o calor suave do corpo dele, consciente de que aquilo só era possível por causa de meses de respeito. O ambiente refletia essa delicadeza. A casa estava organizada, mas sem rigidez. O quintal continuava acolhedor, com a mangueira oferecendo sombra e o abrigo funcionando como opção segura. Cada espaço tinha seu papel, e Caramelo transitava entre eles com mais autonomia. A preparação para um possível reencontro exigiu planejamento cuidadoso. Comecei a pensar em locais neutros, horários tranquilos, formas de minimizar estímulos. Tudo precisava ser apresentado a Caramelo como escolha, não imposição. Essa regra, estabelecida desde o início, continuava válida. Enquanto isso, Caramelo enfrentava seus próprios conflitos internos. Em alguns dias, demonstrava inquietação sem motivo aparente. Andava pela casa, parava, observava, voltava para o quintal. Esses comportamentos indicavam processamento emocional. Não tentei interromper. Apenas garanti que os espaços estivessem disponíveis e seguros. Um momento de grande sensibilidade aconteceu quando ele reagiu ao som de uma voz feminina vinda da rua. Não houve pânico, mas houve atenção intensa. Ele se aproximou da porta e ficou ali, escutando. Depois se afastou e foi para o abrigo. Aquela reação confirmou que algumas associações estavam se reorganizando internamente. O custo desse período foi o cansaço emocional. Tomar decisões cuidadosas, lidar com expectativas externas e respeitar o tempo de Caramelo. Exigia energia constante. Houve dias em que me senti sobrecarregada, mas sempre que pensava em como ele havia sido encontrado, escondido em um buraco escuro, percebia o quanto já tínhamos avançado. No final daquele período, sentei-me no quintal ao entardecer. Caramelo estava deitado próximo à mangueira, o corpo relaxado, os olhos atentos ao movimento das folhas. O céu ganhava tons suaves, e o bairro seguia seu ritmo habitual. O som distante do sino da igreja ecoou, e Caramelo apenas levantou a cabeça, sem tensão. Naquele instante, ficou claro que o momento de encarar o passado se aproximava, mas agora havia base suficiente para isso. Caramelo não era mais refém do medo. Ele tinha escolhas, tinha espaços seguros, tinha vínculo. Qualquer passo seguinte precisaria honrar tudo que havia sido construído. A história avançava para uma fase decisiva, mas sem pressa, sem ruptura. Apenas com a mesma lógica que guiara tudo até ali: respeito, paciência e a certeza de que cuidar também significa saber quando permitir que o outro decida. O outono começou a se anunciar lentamente. As manhãs ainda eram frias,
mas o sol trazia um calor mais constante durante o dia. A luz atravessava a mangueira e se espalhava pelo quintal de forma difusa, criando sombras suaves que se moviam lentamente. Caramelo parecia perceber essas mudanças na natureza, ajustando seu ritmo conforme o ambiente. Os dias longos do verão ficaram para trás, e agora o tempo parecia convidar à introspecção, ao cuidado com cada movimento, ao respeito silencioso pelo espaço do outro. A estabilidade que Caramelo conquistara dentro da casa e do quintal permitiu que ele explorasse mais. Começou a caminhar por áreas que antes evitava, aproximando-se do portão em momentos de silêncio, farejando o vento que vinha da rua, captando cheiros familiares e novos. Esses passos, embora pequenos, tinham um grande significado. Ele estava tomando decisões por conta própria, escolhendo seus espaços, testando limites e entendendo que podia confiar na rotina e nas pessoas ao seu redor. Um obstáculo significativo surgiu quando a senhora ligada ao passado de Caramelo finalmente decidiu se aproximar do quintal. Não houve contato direto ainda, mas sua presença foi suficiente para despertar em Caramelo uma mistura de curiosidade, atenção e leve tensão. Ele levantou a cabeça, ficou imóvel, observando cada movimento com olhos atentos. Por alguns segundos, parecia analisar se poderia se aproximar, se podia confiar ou se seria melhor recuar. Foi um momento carregado de emoção silenciosa, um teste que revelou o quanto ele havia evoluído desde os primeiros dias. Durante aquela semana, Caramelo alternou entre o abrigo e a casa com mais naturalidade. Algumas manhãs o encontrava deitado próximo à porta da sala, observando o quintal. Em outras, explorava a cozinha, circulava pelo corredor e cheirava a cada canto, sempre atento, mas menos tenso. Ele ainda tinha seus momentos de retração, mas agora eram breves e faziam parte de uma rotina saudável de ajuste ao ambiente. A confiança estava crescendo, mas de forma orgânica. Um acontecimento importante aconteceu quando eu decidi deixar uma das janelas da cozinha aberta, algo que antes teria gerado receio em Caramelo. Ele se aproximou, cheirou o ar que entrava, observou o movimento das folhas e entrou na sala lentamente, sentando-se a poucos metros de mim. Fiquei imóvel, respirando devagar, permitindo que ele decidisse o ritmo do contato. Passados alguns minutos, ele se deitou e ficou ali. Foi a primeira vez que o ar da rua e a liberdade dentro da casa coexistiram sem provocar ansiedade. A sensação de conquista silenciosa foi intensa, mas acompanhada de uma responsabilidade profunda. O conflito interno dele tornou-se visível. Embora tivesse segurança dentro da casa, o passado parecia chamar. Pequenos estímulos externos, a presença da senhora, sons familiares, cheiros antigos, despertavam atenção e hesitação. Eu observava cada reação, registrando padrões, aprendendo a interpretar sinais de desconforto ou curiosidade. Cada passo em direção à confiança também exigia paciência e preparação cuidadosa. Enquanto isso, a subtrama do passado se aprofundava. A senhora deixou mensagens discretas através de vizinhos, perguntando sobre Caramelo, sem nunca se aproximar de forma invasiva. Era evidente que ela queria garantir que ele estava seguro antes de tentar qualquer contato direto. Essa cautela ressoava com a minha própria preocupação em preservar o ritmo dele. Por coincidência realista, os vizinhos eram conhecidos, e a história deles com o bairro tornava natural que informações chegassem até mim. Os obstáculos continuaram a surgir. Durante uma tarde ventosa, Caramelo se assustou com o barulho de uma marreta de construção na rua. Ele correu para o abrigo, tremendo levemente. Permaneci sentada no chão do quintal, falando em voz baixa, permitindo que ele se acalmasse. Foi um lembrete de que, mesmo com progresso, estímulos inesperados ainda podiam gerar tensão. O custo desse episódio foi emocional, exigindo que eu mantivesse calma e paciência, mesmo sentindo frustração pelo retrocesso temporário. A aproximação de Caramelo à casa tornou-se gradual. Ele passou a circular entre cozinha, sala e quintal com mais frequência, escolhendo onde descansar e quando se afastar. Aprendi a aceitar que essas decisões eram dele, e não minhas. Cada escolha independente reforçava sua confiança. A percepção do espaço e da segurança tornava-se uma habilidade desenvolvida aos poucos, resultado de meses de observação, paciência e adaptações conscientes. Um acontecimento significativo ocorreu quando a senhora finalmente apareceu na calçada em frente ao quintal. Mantive distância e observei Caramelo. Ele parou, ergueu a cabeça e ficou imóvel, analisando a presença dela. Não houve aproximação imediata, mas o reconhecimento nos olhos dele foi claro. Era como se sua memória estivesse registrando algo que não se manifestava há muito tempo.
A reação não foi de medo, mas de curiosidade cautelosa. Ele escolheu permanecer no quintal, alternando entre atenção e relaxamento, demonstrando um equilíbrio impressionante. Nos dias seguintes, Caramelo alternava momentos de exploração e repouso. Em alguns períodos, sentava-se próximo à porta da sala, olhando para fora. Em outros, deitava-se na sombra da mangueira, absorvendo o ambiente ao redor. Cada avanço vinha acompanhado de atenção minha, garantindo que estímulos externos não o sobrecarregassem. A disciplina diária mostrava efeito. Ele estava aprendendo a confiar em si mesmo, a interpretar sinais e a tomar decisões seguras. Outro obstáculo relevante surgiu com a presença de outros cães do bairro. Alguns se aproximavam do portão, latindo, correndo. Caramelo demonstrava atenção e vigilância, mas não reagia de forma impulsiva. Esse controle exigiu que eu mantivesse calma, reforçando rotinas previsíveis e criando caminhos seguros para que ele pudesse escolher se queria interagir ou se afastar. Foi um exercício de confiança mútua e compreensão do ambiente. A preparação para um reencontro seguro com a senhora tornou-se prioridade. Cada passo anterior, desde a entrada na casa até a aceitação do movimento da rua e dos sons externos, serviu de base. O plano era apresentar a situação de forma neutra, permitindo que Caramelo decidisse o grau de aproximação. Nada seria forçado. Cada escolha dele precisava ser respeitada, garantindo que o progresso emocional não fosse comprometido. Um momento de grande vulnerabilidade ocorreu quando ele observou a senhora de longe, mas hesitou antes de se aproximar. Ele sentou, respirou fundo, e voltou ao abrigo algumas vezes antes de permanecer imóvel. A reação mostrou que, apesar da confiança construída, memórias do passado ainda influenciavam suas decisões. O custo emocional foi evidente. Havia tensão silenciosa, expectativa e medo, mas também determinação e coragem. O ambiente estava ajustado para apoiar cada passo. O quintal permanecia organizado, o abrigo confortável, os caminhos internos previsíveis. Cada elemento do espaço havia sido pensado para criar segurança e estimular a autonomia. Caramelo começou a demonstrar controle sobre suas escolhas, indicando que estava pronto para um contato mais direto. O progresso gradual transformou não apenas a relação entre nós, mas também o próprio bairro. Vizinhos comentavam sobre sua evolução, notando a confiança crescente, o comportamento tranquilo, a independência saudável. O clima cultural do local, com valorização da paciência e da convivência respeitosa, contribuiu para que cada avanço fosse percebido de forma positiva, reforçando decisões cuidadosas e a manutenção do equilíbrio emocional de Caramelo. No final do período, sentei-me no quintal ao entardecer, observando Caramelo deitado à sombra da mangueira. Seus olhos estavam atentos, mas tranquilos, o corpo relaxado, respirando com regularidade. O sol baixava, tingindo o céu de tons quentes, e o bairro seguia seu ritmo habitual. O progresso estava evidente, mas ainda havia um passo crucial pela frente: o reencontro controlado, respeitoso e seguro com a senhora ligada ao seu passado. A história chegava a um ponto decisivo, consolidando meses de esforço, paciência, observação e cuidado. Caramelo havia conquistado autonomia, confiança e equilíbrio emocional. Cada obstáculo enfrentado, cada retrocesso temporário, cada vitória silenciosa contribuíam para que o momento que se aproximava fosse vivido com segurança e significado. O passado e o presente estavam prestes a se cruzar, e tudo o que fora construído até então permitiria que esse encontro fosse um marco de esperança e conexão genuína. O ar da manhã estava fresco e suave, diferente de qualquer outro dia anterior. O sol ainda se insinuava tímido no horizonte, espalhando uma luz dourada pelo quintal, fazendo brilhar levemente a pelagem de Caramelo. Ele estava parado próximo à mangueira, observando os movimentos do vento nas folhas, o focinho atento a qualquer som distante, mas com uma postura mais confiante do que nunca. Havia algo no ar que indicava que aquele dia seria diferente. O silêncio carregava expectativa, uma energia sutil que todos podiam sentir, ainda que não soubessem exatamente o que aconteceria. Eu me aproximei devagar, sentando-me no chão do quintal, mantendo minha respiração calma e uniforme. Caramelo me observou, mas não se moveu. Havia uma confiança mútua construída em meses de cuidado, paciência e respeito. Cada passo, cada decisão, cada pequeno avanço que ele havia conquistado se refletia naquele momento. A casa, o quintal, o abrigo, a mangueira, tudo tinha servido para criar um espaço seguro, um território de escolhas, onde ele podia decidir o que sentir, quando se aproximar e quando se afastar. A senhora ligada ao passado de Caramelo apareceu na calçada com passos lentos,
quase reverentes. A distância entre ela e o quintal parecia suficiente para permitir que Caramelo processasse a situação no seu próprio tempo. Ela parou, observando, os olhos atentos a qualquer reação dele. Eu permaneci em silêncio, sentindo meu coração acelerar. Esse momento não era apenas sobre o reencontro de um cachorro com alguém importante de seu passado. Era a culminação de meses de dedicação, aprendizado e confiança mútua. Caramelo se moveu primeiro. Não correndo, não assustado, mas com passos calculados, cheirando o ar e avaliando a situação. Ele parou algumas vezes, recuou, olhou para mim, como se perguntasse se poderia prosseguir. Assenti com um leve movimento de cabeça, encorajando sem pressionar. Ele avançou mais alguns metros, sentando-se finalmente a uma distância que parecia confortável. A senhora sorriu, baixando a voz e falando palavras suaves, que Caramelo captou com atenção. Não havia gritos, nem movimentos bruscos. Apenas um tom gentil, cheio de paciência e carinho. Durante minutos que pareceram eternos, Caramelo permaneceu ali, avaliando. Seu corpo estava relaxado, mas os olhos atentos, alternando entre mim e a senhora. Havia tensão mínima, mas também curiosidade e reconhecimento. Cada respiração dele parecia medir o terreno, interpretando o que era seguro e o que poderia trazer desconforto. O passado e o presente se encontravam naquele quintal, de forma delicada, quase silenciosa. Finalmente, Caramelo se aproximou mais. Um passo, depois outro. A senhora permaneceu imóvel, oferecendo apenas palavras suaves e gestos calmos. Quando ele se sentou a poucos centímetros dela, cheirando suas mãos, senti meu coração acelerar. A conexão estava acontecendo de forma natural, sem pressa, mas com intensidade visível. Caramelo não demonstrava medo, apenas curiosidade e um reconhecimento silencioso que era impossível ignorar. Ela abaixou-se lentamente, estendendo a mão com cuidado, permitindo que ele decidisse se queria se aproximar mais. Caramelo tocou sua mão com o focinho, depois se deitou ao lado dela. O gesto era simples, mas carregado de significado, confiança, aceitação e a sensação de que, apesar do tempo e das experiências, ele podia se permitir estar ali. O vínculo perdido estava sendo restaurado, de forma gradual, respeitosa e carregada de emoção. Eu permaneci no quintal, observando cada movimento. A sensação de alívio e alegria era quase física. Tudo o que havíamos passado, os meses de solidão no abrigo, os desafios de adaptação, a construção de confiança, os pequenos retrocessos e vitórias, culminava naquele instante. Cada esforço tinha um propósito, cada obstáculo superado se refletia naquela conexão silenciosa que acontecia diante dos meus olhos. Enquanto Caramelo explorava a proximidade da senhora, a rotina do bairro seguia seu curso. O vento agitava levemente as folhas da mangueira, e o sol iluminava o quintal com intensidade crescente. O cheiro da rua, das flores e da comida das casas vizinhas se misturava ao ambiente, mas Caramelo permanecia focado naquele reencontro. Ele estava presente, consciente de cada gesto, cada som, cada sinal de acolhimento. Em um momento particularmente emocionante, Caramelo se levantou e apoiou as patas dianteiras sobre os joelhos da senhora, encostando a cabeça em seu peito. Ela respondeu abraçando-o com cuidado, sem forçar qualquer movimento. Vínculo entre eles se manifestava em silêncio, uma linguagem feita de toques suaves, respirações e olhares. Havia uma história inteira ali, não contada em palavras, mas compreendida através de gestos e emoções. Esse reencontro trouxe mudanças imediatas no comportamento de Caramelo. Ele passou a aceitar contato físico de forma mais constante, mas sempre com liberdade de escolher. A senhora continuou presente nos dias seguintes, mantendo visitas curtas e calmas, sempre respeitando o ritmo dele. Caramelo reagia de forma positiva, aproximando-se sem pressa, alternando entre observação e interação. Cada encontro reforçava a confiança, construindo uma conexão sólida e duradoura. O bairro, observador silencioso dessa história, também parecia reconhecer a transformação. Vizinhos comentavam sobre a postura confiante de Caramelo, sobre a forma como circulava entre quintal e casa, como reagia aos estímulos externos com equilíbrio. Era evidente que o ambiente, a rotina e o cuidado estruturado contribuíam diretamente para esse resultado. A cultura local, que valoriza paciência, respeito e convivência, havia apoiado cada passo da trajetória. Enquanto isso, Caramelo continuava a explorar espaços de forma independente. Caminhava pelo quintal com liberdade, entrava na casa nos momentos que desejava,
deitava perto da senhora quando ela estava presente, mas sempre com autonomia. Ele demonstrava sinais claros de felicidade e conforto. Abria a boca levemente, abanava o rabo em movimentos suaves, fechava os olhos em momentos de relaxamento. Cada gesto indicava que ele não apenas havia superado desafios, mas também aprendido a apreciar sua própria liberdade. Um obstáculo final surgiu quando um outro cachorro da vizinhança tentou se aproximar do quintal de forma invasiva. Caramelo observou, mas não reagiu de forma agressiva. Ele recuou, avaliou o comportamento do outro animal e escolheu manter distância até a situação se acalmar. Esse controle evidenciou seu crescimento emocional. Ele havia aprendido a lidar com estímulos externos, priorizando segurança e decisões conscientes. Nos dias seguintes, a presença da senhora tornou-se parte da rotina de Caramelo. Ela trouxe pequenas lembranças, gestos delicados e atenção constante, sempre respeitando sua autonomia. Ele passou a associar a presença dela com momentos agradáveis, reforçando vínculos positivos. A relação entre passado e presente se consolidava de forma natural, sem pressa, sem pressão, apenas com respeito ao ritmo do cachorro que havia sido encontrado meses antes em um buraco, debilitado e inseguro. O quintal, agora um espaço de segurança e liberdade, refletia toda a transformação. A mangueira continuava presente, mas não mais como símbolo de abandono, era ponto de sombra, referência de tranquilidade. O abrigo estava confortável, mas Caramelo já não dependia exclusivamente dele. A casa, organizada e acolhedora, integrava-se à rotina dele com naturalidade. Tudo havia sido ajustado para equilibrar liberdade e segurança, confiança e autonomia. Um momento emocionante ocorreu quando Caramelo, sem qualquer comando, se deitou ao lado da senhora, apoiando a cabeça no colo dela. Seus olhos semicerrados demonstravam total relaxamento e aceitação. Eu observava, sentindo uma alegria profunda e silenciosa. Havia uma mistura de alívio, felicidade e gratidão. Tudo que fora construído nos últimos meses convergia naquele gesto simples, mas carregado de significado, confiança plena, vínculo restaurado e liberdade conquistada. O bairro continuava sua rotina. O vento agitado pelas árvores, os sons das pessoas e dos animais, a movimentação das lojas e das casas vizinhas, tudo fazia parte da cena, mas agora coexistia com a sensação de paz que se estabeleceu no quintal. Caramelo não era mais apenas um cachorro resgatado, era protagonista da própria história, capaz de tomar decisões, de escolher quando se aproximar e quando se afastar, de explorar e descansar, de confiar e se proteger. Nos dias seguintes, cada passo de Caramelo foi uma celebração silenciosa de progresso. Ele explorava a casa e o quintal com autonomia, interagia com a senhora de forma consciente, aceitando e buscando contato. Cada gesto indicava que o vínculo era real, sólido e duradouro. A rotina consolidada, os espaços seguros e a atenção cuidadosa haviam produzido resultados visíveis, emocionantes e duradouros. No final do dia, sentei-me no quintal, observando Caramelo deitado ao lado da senhora. O sol se punha lentamente, tingindo o céu com tons de laranja, rosa e dourado. O vento suave agitava as folhas da mangueira, espalhando cheiros de terra, flores e comida caseira. Caramelo fechou os olhos, respirando com tranquilidade, seguro e feliz. A senhora acariciava suavemente sua cabeça, com um sorriso que traduzia alívio, alegria e gratidão. Eu permaneci em silêncio, sentindo a beleza daquele momento. A história de Caramelo chegava a um desfecho feliz e emocionante. Ele não era mais um cachorro perdido e debilitado, era um ser confiante, capaz de tomar decisões, de confiar, de estabelecer vínculos significativos. O passado e o presente se encontraram de forma harmoniosa, respeitando seu tempo e suas escolhas. Cada obstáculo, cada desafio superado, cada momento de vulnerabilidade havia sido parte de um caminho de transformação. A vitória final não foi instantânea, não veio sem esforço, mas foi genuína e profunda. Caramelo conquistou autonomia, confiança e amor, elementos que sustentariam sua vida dali em diante. O bairro, a casa, o quintal, a mangueira, a senhora e eu éramos todos testemunhas silenciosas de uma trajetória marcada por paciência, respeito e dedicação. O desfecho não era apenas feliz, era carregado de emoção, reconhecimento e sentido. Naquele entardecer, com o céu tingido de cores quentes e suaves, com Caramelo deitado ao lado da senhora e o bairro em seu ritmo cotidiano, senti que tudo havia sido possível graças à atenção aos detalhes, à compreensão do tempo de cada ser, à paciência e ao cuidado. A história de Caramelo não terminava naquele momento,
ela apenas inaugurava uma nova fase, marcada pela segurança, pelo afeto e pela liberdade conquistada. A transformação estava completa. O cachorro que meses antes havia sido encontrado debilitado, escondido e desconfiado agora vivia plenamente, conectado com seu passado, presente e futuro. O sorriso da senhora, a postura confiante de Caramelo, o silêncio tranquilo do quintal e a luz dourada do fim de tarde se combinaram em uma imagem de felicidade plena, emocionante e duradoura. Fim. Você chegou até aqui? Então comente árvore, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.